Boa noite a todos. Estamos falando hoje, dia 20 de setembro, pela Nova ABOL. Sou Henrique Bate, presidente da associação. Eu gostaria de dar a boa-vinda a todos que estão aí presentes. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa associação, coisa muito rápida. Vou compartilhar a minha tela, se vocês me permitem aqui. Eu preparei só um pouquinho da nossa trajetória até o momento para poder recordar. Tem muita gente que nem sabe o que a gente está fazendo, o que está acontecendo. Então, como eu estava dizendo há pouco, a nossa visão ela é bastante. Eu acho que a nossa ortodontia está se separando um pouquinho, por isso a alusão a essa imagem aí de separação dentro da nossa ortodontia, ou seja, seriam pessoas divergentes, cabeças divergentes, e não existe uma técnica perfeita, existem técnicas complementares, e por isso a nova ABOL ela está justamente juntando estas novas propostas que estão chegando, inclusive de alinhadores que a gente vai comentar hoje com o nosso amigo André Drummond. Então, essas principais conquistas que a gente já teve durante este ano, tá? A gente conseguiu aprovar o novo estatuto, não foi muito fácil, nós ficamos vários meses aí tentando aprovar e conseguimos finalmente lá para abril. Nós mudamos para dois speakers por webinar. Nós tivemos, por enquanto, um aumento de 12% no quadro com nossos associados somente em 2023. Do ponto de vista financeiro, nós conseguimos recuperar quase R$ 2.000 só em tarifas bancárias e estamos cobrando dos associados a menor anuidade existente no país. Eu vou pedir para os colegas ativarem o modo de vocês, quem estiver aí entrando, tá? Por causa do ruído que acaba aparecendo aqui. Lembrando vocês que o ano que vem nós já temos a programação do primeiro Congresso de Alinhadores e Office, que deve acontecer em fevereiro de 2024. Também temos que destacar, nós temos que destacar as parcerias com as entidades como o Index, a ABOR. Index é o congresso que vem semana que vem de tecnologia digital, primeiro com essa abertura totalmente diferente, inovadora, quem sabe todos os anos a partir de agora, além da associação co-irmã, a ABOR e a OFO, além de outras mais. Bom, aqui um pouquinho das nossas webinars, né, com o professor Ney Tavares, Gabriela Davitino, Luiz Fernando Eto, Dino, tivemos aí Benedict Wilmes, né, de alinhadores, né, então são jornadas internacionais, estamos esperando aí muitas novidades para este ano ainda, tá? Então são os colegas aí com vários assuntos diferentes, vários temas diferentes para os nossos associados. A gente tem tido um quórum interessante, né? Acima de 40 participantes, isso é também algo que chama bastante atenção. Infelizmente, eu digo aos nossos amigos aí que estão apresentando, infelizmente nós não conseguimos fazer com que todos os associados entrem, justamente que o interesse ele é muito eclético, alguns gostam de determinados assuntos, outros de outros, nós nunca conseguimos agradar a todos, mas nem é por isso, às vezes as pessoas estão ocupadas mesmo, são muitas informações no dia de hoje. Tá? Então, tenhamos aí poucos, mas que sejam muitos com relação à qualidade que nós vamos ter, que nós esperamos aí das nossas conferências, tá bom? Então, os ciclos de conferências que nós já tivemos, o Index, a ABOR, e aí o que nos aguarda ainda agora em outubro, uma manhã da ortodontia da ABOL, da nova ABOL, com esses colegas todos que estão aí na tela. Tá? Então, por fim, também não posso esquecer de falar que hoje é dia do ortodontista. Então, parabéns a todos nós. Sabemos que a profissão não é fácil, mas ela é fundamental para a população, para a nossa vida, e a gente faz porque adora, faz tudo isso porque ama muito, tá bom? Meus colegas, meus amigos, vamos parar de compartilhar aqui e vamos passar para o nosso diretor científico, Anderson Cardoso, a palavra é sua. Anderson, está sem áudio. Microfone, Anderson. Anderson, está sem áudio, Anderson. Abre seu microfone. Desculpe. Agora sim. Desculpe. Então, obrigado, Henrique.
Obrigado, Henrique. Gostaria de desejar boa noite a todos, em especial aí o nosso palestrante Joaquim Celestino, já tem uma data, um excelente cirurgião, e hoje vai conversar um pouquinho mais sobre esse tema, né, da ortognática. Então, o doutor Joaquim Celestino, ele é especialista, mestre e doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, é coordenador da residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do Hospital Getúlio Vargas, é um grande hospital aqui na nossa região, e professor adjunto da UPE. Tá bom? Então, doutor Joaquim Celestino, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e passo a palavra aí ao amigo. É, todos estão me escutando? Eu Sim, preciso aí perfeito. que o host. Opa, agora eu sou o host. Então, estou no comando aqui agora, já pensou? Vamos lá. Eu é, peço um pouquinho de paciência, porque cada software, cada dispositivo, né, de aula acaba tendo as suas particularidades, né? Mas estou aqui já me situando no Zoom, que eu já tinha instalado no computador. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Joaquim Celestino. Anderson já me apresentou. Como nós já nos conhecemos há um tempo, não é? Ele fez várias referências elogiosas aí, sempre coloca um pouco de peso nas costas da gente, não é? Quando nós somos apresentados assim por uma pessoa que nós sabemos que é uma pessoa amiga e que é, gosta da gente, né? Então, eu agradeço muito aí essa oportunidade de compartilharmos, né? Pelo que eu vi, a associação de vocês, ela tem um caminho muito bonito e tem um futuro, com certeza, muito diferenciado. E esse é o caminho, porque juntos nós somos e sempre seremos mais fortes, né? E com certeza também eu estou falando aqui com pessoas da Associação Brasileira de Ortodontia Lingual e Estética, né? Então são profissionais diferenciados. Então, quem sou eu aqui para dizer, olha, eu vim aqui para ensinar. Eu vim aqui para compartilhar a experiência, para falar sobre um ponto de vista e, por favor, fiquem à vontade para argumentarem, perguntarem, para a gente, de repente, a nossa realidade aqui é diferente da realidade de pessoas em outros lugares e é assim que a gente vai crescendo e vai aprendendo, né? Então, o Anderson me falou que a gente tem um tempo limitado, porque a cirurgia ortognática é um mundo, e aí eu pensei o que é que eu vou falar. E aí eu sugeri, vamos falar sobre o posicionamento tridimensional, né, a importância do correto posicionamento dos incisivos superiores e inferiores em cirurgia ortognática. Basicamente, a minha vida enquanto cirurgião é dedicada à cirurgia ortognática, né? Eu me formei em 1994, dezembro de 1994, desde 98 eu tomei a decisão de que eu só faria na minha vida cirurgia ortognática. Mas eu queria fazer de uma forma diferente, já que eu não gostava muito dos meus resultados. Quer dizer, eu até gostava de alguns resultados, de outros mais ou menos, e de outros eu não gostava tanto, mesmo que os pacientes gostassem, amassem e tudo mais. Então eu queria ter previsibilidade. Na verdade, a minha busca pela previsibilidade foi o que me fez sair em busca no mundo inteiro dos mais valorosos profissionais da área para tentar aprender e ter experiência nessa área. Bom, mas o Então, Brasil ele guarda uma grande. Alô? compartilha a tela novamente. Está funcionando para você? Todo mundo escuta? Que eu não estou Ah, vendo. para mim tá. Então deixa eu ver o que é que aconteceu aqui. Ou caiu minha internet. Deixa eu ver. Compartilhamento. Deixa eu ver. Desculpa te interromper. Bom, vamos lá. Não, não, claro. Eu não Share sei. screen.
Share. É, voltou aí a tela inteira, pessoal? Voltamos, perfeito. Aí está, perfeito. Pode Perfeito. só apresentar. Então, e nessas andanças aí, mundo afora, eu percebi o que é relativamente óbvio, né? Que no mundo inteiro as pessoas tendem a tratar raças mais puras. E acaba sendo um tanto quanto mais previsível e mais fácil você tratar raças puras do que você tratar uma civilização como a nossa, que houve uma grande miscigenação, né? Os estudos eles são muito enfáticos quando eles mostram que nós temos uma pirâmide, aonde nós temos no ápice da pirâmide os pacientes ou as pessoas, não os pacientes, mas as pessoas que são esteticamente agradáveis, né? Então, uma percentual muito pequena de pessoas corresponde a quando coloca aqui esteticamente agradável, na verdade seriam pessoas muito bonitas, pessoas lindas, né? Então nós temos aí 5% da população que estão aqui no ápice da pirâmide. Nós temos na base da pirâmide, lá embaixo, pessoas que são esteticamente desagradáveis. São aquelas pessoas que têm realmente uma deformidade facial funcional bastante importante. E no meio de tudo isso, nós temos as pessoas que são esteticamente aceitáveis, né? Ou seja, a grande média da população é esteticamente aceitável. O grande problema é que, bom, não sei se isso é um problema, mas isso é um fato, é que no final da década de 90, na década de 80, as pessoas que realizavam cirurgias ortognáticas, tratamentos ortocirúrgicos, eram essas pessoas esteticamente desagradáveis. Então eram aquelas pessoas com grandes deformidades faciais funcionais que o que você fizesse por elas, você estaria fazendo muito, sabe? Elas ficavam muito gratas porque elas tinham um padrão 2 muito grave, um padrão 3 muito grave, uma assimetria muito grave. E então, enfim, tem um padrão 2 muito grave, tudo que vai para frente ajuda, um padrão 3 muito grave, tudo que vai para trás ajuda, mas as coisas evoluíram e nós estamos numa época onde a busca incessante, a questão das redes sociais, da autoimagem, né, faz com que pessoas que são até muito bonitas, elas queiram ser lindas. Então é isso que acontece na nossa clínica diária, né? E quando nós pensamos assim, o que faz, né, nesse mesmo trabalho, as justificativas apresentadas pelos examinadores para a classificação de indivíduos, né, em esteticamente desagradáveis, né? Então, a questão do nariz, queixo e maxila, né, estão prevalentes aqui em primeiro, segundo e terceiro lugar, tanto no público do gênero masculino quanto do público do gênero feminino. Então, uma pessoa como essa, ela seria um caso que nós podemos tratar e dizer, poxa, o quanto essa mandíbula for para trás, o quanto essa maxila for para frente, eu estou fazendo um grande favor para essa pessoa. Bom, mas já não é assim há um bom tempo, porque essa pessoa ela não quer ser aceitável, ela quer ser agradável, ela não quer ser normal, ela quer ser muito bonita. Então, depois de um tempo, a gente vai lá na rede social da pessoa e percebe realmente que tem uma grande mudança na na qualidade de vida, na percepção estética, até pela maneira como a pessoa se posta perante a sociedade nas suas redes sociais. A mesma coisa nós podemos imaginar aqui nesse indivíduo, um paciente com cirurgia antiga, 2005, né? Então, um paciente que tinha uma queixa estética, mas ele não queria ser aceitável. Ele disse, "Não, aceitável eu já sou, eu quero ser modelo fotográfico, né?" Então, a demanda da cirurgia ortognática, né, quando corretamente alinhada a ortodontia e cirurgia ortognática, a gente tem a possibilidade realmente de levar essas pessoas e atender a essa necessidade desses indivíduos, né? Estava aqui no grupo um pouquinho antes, mas eu acho que teve que sair, o Guaraci, essa aqui é uma paciente do Guaraci, um antes e depois, né? Uma paciente que se transformou em influência digital, ou digital influência, como mais se fala, e mudou completamente a sua vida após um tratamento ortocirúrgico. Então, essa questão de nós termos uma questão de reprodutibilidade e de busca pela excelência nos resultados, me fez correr aí meio mundo e um curso formativo bem importante na minha vida foi o curso do professor William Arnett em 2012 na cidade de Santa Bárbara. E
depois que eu fiz o curso do Arnet, eu chegando ao Brasil, eu fui beber nas fontes da ortodontia e encontrei o Leopoldino Capelosa, que eu não conheço pessoalmente, mas li o livro, artigos e fiquei muito encantado com o que vocês já sabem, e que nem todo cirurgião bucomaxilofacial sabe. É que o objetivo é o padrão 1, né? Mas nós temos 4 outros padrões faciais determinados geneticamente, que são o padrão 2, o padrão 3, o face longa e o face curta. Bom, então, eu não sei se eu estou sendo um pouco rápido, mas porque eu sei que eu tenho aí uma questão de um tempo restrito, qualquer coisa, por favor, podem falar. É, então, o que é que eu faço? Na minha clínica diária, esse slide aqui eu coloco para o paciente no primeiro dia que ele chegar ao meu consultório. E eu digo para ele que o objetivo é o padrão 1. E eu mostro para ele o 2, 3, longa e curta. E peço para que ele se encontre aí. Se ele diz para mim que ele é padrão 1, eu digo para ele que ele só precisa de ortodontia. Se ele se auto afirma 2, 3, longa ou curta, né? Às vezes o 3 e o longa, os pacientes têm um pouquinho de dificuldade de entender, mas quando eu falo a questão do selamento labial, ele já é bem assertivo na resposta. Então, o ortodontista erra na análise facial, dos padrões faciais do paciente, e o cirurgião bucomaxilofacial erra, mas o paciente nunca erra, tá? Então, façam essa experiência no consultório de vocês, deixem o paciente se autodiagnosticar. É isso que eu faço. Por quê? Porque eu digo para ele, cara, então, se você é curta, eu não consigo levar você para o padrão 1 só com ortodontia. Eu preciso de ortodontia e cirurgia ortognática, e assim para os outros padrões faciais. Então, isso para mim é muito importante porque acaba que eu não indico cirurgia para ninguém. Ah, Joaquim, como é que você faz? Poxa, a gente, quando tem dificuldade que um paciente aceite o tratamento ortocirúrgico, a gente manda para o Joaquim e o paciente acaba optando pelo tratamento ortocirúrgico. Foi o que você fez? Nada. Eu mostro para ele, certo? Qual é o objetivo, que é o padrão 1, e peço para ele se identificar dentro dos outros padrões faciais. E aí, quando eu dou a notícia para ele, cara, não consigo levar você para um. Sozinho não consigo. Tem que ser cirurgia e ortodontia, tá? Então, quando nós avaliamos, na verdade, os componentes, né, nós observamos fatores dentários e esqueléticos relacionados ao tecido duro, principalmente também ao tecido mole. Isso está relacionado à análise facial, análise cefalométrica dos tecidos moles do Arnett, que é um artigo que realmente mudou a minha vida, a minha forma de pensar ortognática. Comprimento e altura vertical da face, projeções disso em relação à linha vertical verdadeira e harmonia facial. Então, basicamente, nós realizamos um diagnóstico em vista frontal. Na vista frontal, nós precisamos avaliar basicamente assimetrias, e eu não estou falando de assimetrias graves, eu estou falando de pequenos detalhes, tipo um corpo mandibular um pouco mais projetado de um lado do que do outro, pequenos quentes, pequenos iós que nós temos por objetivo de, já que o paciente optou pelo tratamento ortocirúrgico, de deixar o paciente o mais simétrico possível. Mas a simetria é um capítulo bem complexo, nós poderíamos passar algumas horas só falando sobre a simetria. E no sagital nós vamos olhar tanto o vertical no sagital quanto o antero-posterior. Bom, existem várias formas, né? Vocês, ortodontistas, sabem muito mais do que nós, cirurgiões bucomaxilofaciais, com relação às inclinações corretas que os incisivos devem ter em relação às suas bases ósseas. De uma maneira geral, o cirurgião bucomaxilofacial, ele tende a ir pelo caminho mais... qual o caminho mais curto, né? O caminho mais curto entre dois pontos é uma reta, né? Então, o que nós fazemos é essa avaliação. Na nossa residência, nós preconizamos isso, que é fácil, muito fácil de ser feito, difícil de errar, porque os pontos estão muito próximos um do outro. Então, o ápice do incisivo central, borda incisal, cúspide mesiovestibular para o molar superior, primeiro molar superior, e aí nós vamos ter 57 graus, 57 graus para as mulheres, 58 graus para os homens, né? E quando nós vamos fazer isso nos incisivos inferiores, na análise cefalométrica tecidos moles do Arnett, tanto para mulher e homens, nós vamos ter
64 graus, tá? Então, quanto mais próximo, né, dentro de um desvio padrão, dentro de dois, nós tivermos dessa angulação, tá? Mais uma vez eu digo, isso podia ser ímpar, isso podia ser outras medidas, porque quando o incisivo está bem posicionado, ele está bem posicionado em quase todas as análises cefalométricas, né? Então, esse é só um exemplo de uma forma simples de se ver isso, mas poderia se utilizar qualquer outra avaliação de inclinação de posição do incisivo em análises cefalométricas mais distintas, tá? Então, por que é que nós precisamos desse incisivo bem posicionado? E aí eu sempre digo para o meu paciente o seguinte, tá? Eu chego para o paciente e digo, olha, toca no seu, na coroa do seu dente superior, toca na coroa do seu dente inferior. Ou seja, é, quem dá a inclinação, quem dá a posição do lábio superior é a inclinação da coroa dos incisivos superiores, e vice-versa para o lábio inferior. Ou seja, eu não consigo dar resultado excelente se os meus incisivos não estiverem bem posicionados. Tá? Então, eu preciso, porque o esqueleto do lábio é a coroa do incisivo. Então, dito isso, vamos imaginar essa seguinte situação: que eu tenha um incisivo inferior excessivamente inclinado para vestibular. Quanto mais eu tiver esse incisivo, essa coroa inclinada para vestibular, mais o meu lábio superior, inferior vai estar projetado para frente, e isso vai dar uma falsa impressão que o pogônio está projetado para trás, quando não necessariamente isso vai acontecer, né? Da mesma forma, se eu tenho uma inclinação excessiva do incisivo superior para vestibular, mais o meu lábio superior vai estar à frente da linha vertical verdadeira. E o contrário também. Se eu tenho uma inclinação para a palatina, para a lingual, da coroa do incisivo superior, eu vou ter um lábio flácido, um lábio deslocado posteriormente, e que, infelizmente, algumas pessoas acham que na cirurgia ortognática, com o avanço de maxila, você resolve isso. E você não resolve, porque você está avançando, tudo bem, o dente, mas a espinha nasal anterior, tudo está indo para frente. Então, tudo vai para frente, mas nós não vamos obter excelência de resultados quando não temos incisivos bem posicionados. E a inclinação do incisivo superior, tá? É muito importante também, e do inferior, na determinação do plano oclusal maxilar. Porque na cirurgia ortognática, a gente precisa ter em mente que a maxila é a referência, certo? Porque, porque a maxila é sempre a referência? A maxila é sempre a referência porque eu sempre vou ter que entregar para o Henderson, tá? É os dentes em classe 1. Se eu vou sempre ter que entregar para o Henderson os dentes em classe 1, eu tenho que levar a mandíbula, que é o único osso que se movimenta na face, à exceção da cadeia ossicular do ouvido médio, martelo, bigorna e estribo, em oclusão com a maxila. E a partir daí eu começo a planejar os movimentos esqueléticos. Então, primeiro eu realizo o que nós chamamos de pigback, que é levar a mandíbula em oclusão ideal com as maxilas, para depois realizar os movimentos. Então, por isso que é tão importante para a gente o plano oclusal maxilar, porque ele vai ser coincidente com o plano oclusal mandibular. Mas, Joaquim, o plano oclusal mandibular não é importante? Claro que ele é importante. Mas quando eu faço esse movimento de levar a mandíbula para a maxila, eu vou copiar o plano oclusal superior. E esse plano oclusal superior, maxilar, ele, entre 93 e 97 graus, digamos que ele esteja, em relação à linha vertical verdadeira, numa posição, digamos assim, bastante favorável, sob o ponto de vista estético, né? E a posição do pogônio em mulheres
cerca de 2,6 milímetros atrás da linha vertical verdadeira e dos homens um pouquinho menos, 3,5 milímetros. A gente tem uma tendência, né, de achar que é o contrário, que o homem aceita uma mandíbula um pouco mais forte, mas isso é um grande engano. Então, feito isto aqui, quando eu levo eu deixo a maxila parada e eu levo a mandíbula em relação à maxila, em oclusão em classe 1, eu tenho a possibilidade de realizar o giro do meu plano oclusal. Então, quando eu giro o plano oclusal, por exemplo, colocando o fulcro aqui na incisal do incisivo superior, eu vou elevar a região posterior ou abaixar a região posterior, fazendo o que nós chamamos de giro horário ou de giro anti-horário do plano oclusal. Quanto mais eu girar horário, mais eu vou ter uma projeção de espinha nasal anterior e uma retrusão de mento. E o inverso, quanto mais eu giro anti-horário o meu plano oclusal, mais eu coloco a espinha nasal anterior para trás e eu coloco o meu pogônio para frente. Então, isso é muito importante porque isso nos deixa em condições de, basicamente, realizar, na grande maioria dos casos, giro horário para tratar pessoas que possuem um padrão 3, giro anti-horário para tratar pessoas que têm padrão 2, tá certo? Grandes giros horários para tratar pacientes que possuem a face curta e grandes giros anti-horários para tratar pessoas que têm o padrão facial tipo face longa. Então, basicamente, a posição do lábio superior, já que a grande referência é a maxila, ela depende da espessura do lábio superior, ela depende da inclinação do esqueleto do lábio, que é a coroa do dente, e da posição antero-posterior da maxila. Então, eu tenho três fatores aí que eu preciso levar em consideração quando eu vou planejar o meu caso. Então, aqui, né, nós temos uma situação, um paciente ainda em início de tratamento ortodôntico, não é? Mas que nós temos aqui, por exemplo, a distância do incisivo inferior para a linha vertical verdadeira dentro de um padrão, dentro de um desvio padrão. Mas eu tenho aqui uma inclinação que devia ser 64, está em 38. Então, aí as pessoas perguntam, poxa, quando eu devo extrair? Bom, com certeza aqui precisa extrair, tá? Com certeza aqui precisa extrair. Então, um outro fator, que é esse aqui que eu queria mostrar, é a posição anteroposterior da maxila. Em muitos casos, eu vejo alguns equívocos no tratamento ortodôntico pré-cirurgia ortognática, quando nós temos um paciente que tem uma protusão dentária. Digamos que o paciente seja um padrão 2 que tem uma protusão dentária. Eu sempre insisto com os ortodontistas que nesses casos, como o lábio superior dele vai estar muito protruído, que é muito importante que, além da correção da inclinação do incisivo superior, que se realize um movimento de distalização dos dentes superiores. Os dentes superiores precisam ser distalizados, porque a inclinação do lábio superior não está na dependência apenas da inclinação do dente e nem da espessura do lábio. Está também relacionada a uma situação onde eu posso ter uma protusão dentária e isso vai colocar o meu lábio superior muito à frente da linha vertical verdadeira e isso também vai me limitar muito para levar o nosso paciente a ter resultados, eh, brincando assim com eles, né? Instagramáveis, digamos assim. Porque, infelizmente, eu falo infelizmente, porque muitas pessoas têm, inclusive, distorção da autoimagem, né? Porque as pessoas querem ser, hoje em dia, instagramáveis, né? Então, as pessoas não querem ficar, elas não querem se tornar aceitáveis, simplesmente. Elas querem ser lindas. E, enfim, nem sempre a gente consegue isso. Mas a gente tenta, né? Aqui mostrando alguns exemplos. Aqui um outro exemplo. Esse caso também, essa paciente, ela, enfim, ela é hoje em dia ortodontista, né? Na época ela era aluna de curso, foi tratada também pelo Guaraci, essa paciente, mas as pessoas querem
Então, ninguém diz que a pessoa tem uma grande deformidade. Então, é essa a realidade do nosso paciente hoje. A pessoa, ela às vezes já é bonita, mas ela quer ser linda. É isso que as pessoas procuram hoje em dia. Bom, pessoal, estou aberto aqui a perguntas. Não sei se ultrapassei o tempo aí. Tentei me policiar para ser o mais rápido possível. Tá joia? E aqui só deixar um agradecimento, sempre em todos os lugares, para a pessoa que mudou a minha forma de ver a cirurgia ortognática, o professor William Arnett, ao qual eu tenho muita gratidão pelo conhecimento de, de todos os eventos, todas as vezes que eu tive a possibilidade de estar com ele. Ok, sou ouvidos de vocês. Muito bem. Muito obrigado, professor. Alguém deixa uma pergunta aí, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu posso perguntar algumas coisas para você, Joaquim, Tá, curiosidades importantes que eu acho aí. Primeiro, é o seguinte: se você já teve abordagem ortocirúrgica, deve ter, qual foi sua experiência com os aparelhos atuais, ou digamos, tradicionais, seriam os vestibulares, né? Fixos vestibulares. certo. Os outros tipos de sistemas, como alinhadores, ortodontia lingual. Você tem alguma experiência de alguns casos e o que você vê na prática, em que no momento que você está com o paciente na maca, operando com esses casos, e o que nós podemos ajudá-lo, né? Caso você opere com esses Sim. aparelhos. Vamos lá. Então, vamos lá. Ortodontia lingual, sim, já tive alguns casos. É, não tive nenhum problema, sempre ali perto da cirurgia, né? Eu peço para o ortodontista colar alguns dispositivos na vestibular para que eu possa utilizar elásticos imediatos no pós-operatório. Então, assim, não é nem para bloquear o paciente durante a cirurgia ortognática, é porque, é, vamos lá, o que é que acontece? O paciente, principalmente que tem assimetria, a, 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 a memória muscular dele é muito forte, né? Então, o cara faz uma cirurgia de 3 horas, tem um desvio, um grande látero para a direita, e essa propriocepção, quando ele acorda, ele quer levar a mandíbula para a direita. Então, eu sempre digo, eu preciso ter algum dispositivo para poder ir tirando essa ideia da propriocepção dele, que aquela posição não é mais correta, aquela posição está errada e ela tem que ir para a posição normal. Com a utilização dos aparelhos, dos alinhadores, né, dos alinhadores estéticos, o que foi que eu percebi? Eu percebi que houve primeiro um grande boom, inicialmente, e aí, dá para fazer com o alinhador? Dá, vamos fazer, vamos, e aí, enfim, ficou realmente. Eu fiz vários casos com alinhador, tá? Eu sempre peço para que o ortodontista me entregue o paciente com um par de alinhadores tipo contenção, Uhum. e aí e peço também para o ortodontista fazer um recorte na cervical vestibular dessa placa, para se colar também ali os dispositivos, nos botões, justamente também para ter a possibilidade no pós-operatório imediato de colocar elásticos. Então isso cresceu, foi um grande boom, mas depois de um certo tempo, sabe, eu percebi que assim, os ortodontistas começaram a dizer, poxa, eu, eu, eu quero voltar para, em casos ortocirúrgicos, utilizar a ortodontia tradicional com bracket, sabe? Deve ter sido, provavelmente, por algumas dificuldades que eles tiveram depois para finalizar os casos, talvez com o uso Porque, assim, a ortodontia lingual, né? O paciente, ele tem sobremordida. Uma ortodontia com alinhadores, às vezes o paciente não fica com a sobremordida legal quando ele está com o aparelho, e às vezes precisa realizar movimentos ali. Então, eu percebi que o número de indicações de casos para cirurgia ortognática com alinhadores deu uma diminuída. Eu percebo que os ortodontistas têm conversado com os pacientes e têm dito assim: olha, seu caso é cirúrgico,
tudo bem, vamos fazer uma mecânica híbrida, vamos fazer ortodontia com alinhadores durante um tempo, e aí depois a gente monta um aparelho perto da cirurgia, e aí depois a gente finaliza com o alinhador. Eu tenho percebido isso, tá? Eu tenho percebido isso aqui na minha região, tá? Sim, me chama a atenção, desculpa, estou interrompendo você um pouquinho, me chama a atenção, porque eu não tenho nenhum caso feito assim como com alinhadores, mas como é que fica a propriocepção do paciente? Claro que eu posso estar falando alguma bobagem, mas a propriocepção do paciente no pós-cirúrgico feito com alinhadores, ou seja, tipo assim, ele vai ficar usando botões, eu acredito, né? E os elásticos serão usados em Sim, botões, correto? Nós não podemos deixar esses dentes livres, sim, vão ter que ter os alinhadores ali, correto? É, isso. esse anteparo eu não encontrei nenhum, bom, também não fui atrás para procurar, né? Por isso posso estar meio atrasado com relação a essa informação. Mas esse anteparo interoclusal, ele talvez não interfira justamente naquela tão querida, né, propriocepção pós-cirúrgica que a gente espera tanto que aconteça no nosso paciente, professor, o que você acha? Então, realmente a propriocepção, ela fica comprometida. Não tem como não ficar por algum tempo. Porque, e outra coisa, né? Vamos lá, eu sempre digo pro meu paciente, é, Joaquim, eu já usei aparelho ortodôntico há, sei lá, 20 anos atrás. Eu não faria a opção por alinhador em mim. Veja, não é porque o alinhador não é uma coisa legal, não. É porque eu talvez não tenha muita disciplina para isso, tá? É, talvez eu tirasse o alinhador na sexta à noite e só colocasse de volta na segunda. Enfim, talvez eu acho que algumas noites eu esqueceria de usar o alinhador, então enchei o saco aqui, vou tirar isso aqui um pouco. Então, Joaquim, veja, eu sou dentista, né? Então, imagina para o paciente que só quer a parte boa do alinhador, né? Porque tem muito paciente que só quer a parte boa, né? Então, realmente, fica uma falta de. É muito melhor ter, do meu ponto de vista, enfim, não tenho uma casuística grande para te afirmar isso, mas o fato de eu não ter ali a sobremordida, a sobressaliência, os dentes se tocando de verdade, tá? Na hora da deglutição, nós deglutimos 2.300 vezes por dia, então é muita coisa, tá? Então, eu acho que existe um pequeno prejuízo, sim. Um outro aspecto é aquilo que eu disse. Imagina que o paciente tem uma grande assimetria, um grande quente, uma inclinação do plano oclusal e uma assimetria mandibular importante. Cara, esse paciente acorda da cirurgia querendo aquela oclusão antiga que é o certo. E daqui que você desprograme isso aqui, precisa de elástico e de contato dental. E eh, a gente não pode colocar elásticos em botões se os dentes não estiverem amarrados, né? Por isso que eu acho que a ortodontia igual não teria nenhum problema, mas o alinhador estético, e eu tenho percebido que alguns ortodontistas têm pensado um pouco diferente aí, talvez optando por uma mecânica híbrida, tá? Optando por uma mecânica mais híbrida. Dentro desse contexto aí, qual que é a sua opinião sobre surgery first? A professora doutora Silvana está perguntando surgery first. Ah, tá. Tá, vamos lá. A gente quer o quê? Excelência de resultado, né? Se a gente quer excelência. Vamos lá, tem paciente que tem um padrão 3, uma classe 3, quase nenhuma mecânica, os incisivos estão relativamente bem posicionados. Eu acho que é o caso para o Surgery First. Mas isso aí não vamos colocar como regra, tá? Vamos colocar isso como exceção. É um caso onde os incisivos estão relativamente bem posicionados. Eu acho que eu tenho previsibilidade. Mas se eu tenho incisivos que vão ter muita movimentação, imagina, eu tenho que fazer o meu planejamento, imaginando onde é que vai estar o meu lábio inferior e o meu lábio superior, não depois da cirurgia, mas depois da cirurgia e da correção da inclinação dos incisivos. Sim, Então, assim, eu vou te ser bem sincero, eu só opto pelo Surgery First. Primeiro, o ortodontista tem que ser muito experiente, sabe? Tem que ser
o ortodontista tem que se garantir demais, tem que ser, né, aqueles, aqueles caras muito diferenciados, porque às vezes a gente pode cair numa armadilha, às vezes porque assim, o cara acaba o curso hoje de especialização e ele acha que pode, que vai conseguir fazer uns movimentos bem amplos, sabe? E, e a gente vê, às vezes o cara chega e diz, não, Joaquim, tira o segundo molar, que tem uma restauração grande, que eu vou trazer o terceiro para a posição. Cara, às vezes as pessoas, né, acham que pode mover o mundo, né? E aí, cara, eu faço o planejamento e se depois a pessoa não conseguir mover esse mundo todo, o resultado vai ficar comprometido. Então, assim, Surgery First é exceção e a experiência do cirurgião e do ortodontista tem que ser muito diferenciada, tá? Tem que ser. Aí, num caso desse, eu topo. Mas é um planejamento difícil, tem uma série de coisas envolvidas. O paciente tem que ter adesão também ao tratamento, porque, enfim, corrigiu a face ali, o cara está querendo tirar o aparelho, né? O Maravilha. cara, acho que quando ele volta para quando ele volta para o ortodontista pós-cirúrgico, a primeira pergunta que ele faz é quando é que eu vou tirar o aparelho, né? Como o E doutor, aí, surgery first, complicado. como o doutor É, aqui do Equador está falando, doutor Eduardo, dá-me um ponto de apoio e moverei o mundo. É tipo assim, você tem só um ponto de apoio, você pode mover todo mundo. Mas assim, é um é. tema inacabado. Eu acho que nós estamos aí queremos ouvi-lo mais vezes, tá? Eu acho que é Sim, muito interessante. Ortodontia e cirurgia ortognática são especialidades irmãs. E se alguém não tem nenhuma pergunta a mais, eu acho que eu posso seguir adiante. No meu nome, em meu nome aqui, Henrique Bate, né, o presidente da associação, o Joaquim, eu te agradeço demais, foi sensacional. O Anderson, você faz a entrega do certificado, deixa o professor Joaquim à vontade, se ele quiser nos assistir aqui, vai ser um grande prazer e mais vezes, né? Queremos escutá-lo, tá? Um grande prazer, uma boa noite para você, viu? Fique com Deus aí. Obrigado mais uma vez, tá bom? Nós vamos continuar, pessoal, fica aí que o professor André já vai muito estar lá obrigado. com a gente aí, tá bom? André Drummond, você vai aquecendo aí, filho, vai alongando. Anderson, contigo. Obrigado, Henrique. Então, Joaquim, então, em nome da ABOL, nós queríamos te presentear, né, com esse certificado como uma forma de agradecimento, né? Uma pessoa foi muito prestativo, muito solícito, logo de pronto ali, não, Anderson, será um prazer. Então, muito obrigado mesmo, tá certo? E espero que tenha outras oportunidades para poder estar realmente, como o Henrique falou, né, enriquecendo a nossa ortodontia com uma visão da cirurgia que ajuda muito, né? Às vezes a gente fica um pouquinho, não tem ideia de como é a cirurgia, o que é que a gente pode fazer para poder estar conseguindo esse resultado de excelência, né, que todo mundo busca. Tá bom, amigo? Muito obrigado e boa noite. Mais na Boa frente eu noite. devo estar enviando pelo WhatsApp. Sim. Boa noite, pessoal. Eu vou ter que me ausentar e todas as vezes que convidado for, não medirei esforços para conversar sobre cirurgia ortognática, que enfim, é minha vida, isso aí, tá? Muito obrigado. Boa noite. Próxima vez, Obrigado, amigo. seguimos até Recife, passamos aí um final de semana aí, tá bom? Não vai ser esforço nenhum. Show, show. Queridos, obrigado, obrigado pela presença de vocês. Eu vou passar a palavra ao nosso amigo André Drummond. André, você já está de anfitrião, não sei se você percebeu. Pode abrir seu microfone, fica à vontade. E o Anderson vai apresentá-lo antes, né? Vamos lá, Anderson. Então, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, né? Agora eu vou convidar o doutor André Drummond, tá certo? Então, é um ortodontista, mestre em odontologia, né? Especialista em ortodontia, professor de vários cursos de especialização em ortodontia, professor colaborador do Blue Sky e desenvolvedor do Orto Virtual. Então, doutor André, muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite
e passo a palavra aí para o amigo. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite. Deixar aqui o colega Joaquim já saiu, mas deixar aqui os meus parabéns pela brilhante apresentação. Eu adoro essa questão da análise facial cirúrgica, né? Quando o Henderson comentou que eu sou desenvolvedor do Orto Virtual, a minha participação na ortodontia digital apareceu há muito tempo atrás, alguns anos atrás, onde que eu desenvolvi alguns aplicativos de diagnóstico digital e a parte de análise facial é especialmente dedicada ao Arnet. Por isso que eu sou fã dos trabalhos do Arnet. Sempre que eu escuto alguém falar sobre a análise facial, seguindo os princípios do Arnet, eu falo, poxa, fantástico, é mais um momento para aprender e discutir, né? Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu só lembrar como que eu faço aqui. A gente vai ter que dar um pouquinho de tempo para o Uso. André, porque ele não entende muito de tecnologia, sabe? Então, mas a gente vai poder esperar, porque o André está começando agora na tecnologia. Estou brincando, o cara sabe tudo. Siga. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, Ah, tá. Deixa eu só perfeitamente. desligar aqui, ó. E hide components. Nós só estamos vendo. Aí, agora não estamos mais. Aí tem um quadrado agora na sua tela, e agora Aí, tem agora tem um retângulo embaixo. Não sei se você pode retirar. Aí saiu, agora sim. vai- Sumiu? Agora Ah, vejo sua eu tela, não estou vendo vocês. mas pode ter certeza que Oi? nós estamos te vendo. Sim, sim. Tranquilo. Bom, pessoal, Ixi, é muito difícil o público que eu estou lidando hoje, porque são pessoas extremamente conhecedoras dos alinhadores em Office, né? Muitos aqui. E quem sou eu, né, para poder ensinar e mostrar alguma coisa sobre esse campo? Mas eu imagino que tenha colegas na BOL, né, que estejam querendo começar a produção de alinhadores em Office. Então, o meu intuito é colaborar de alguma forma, mostrar a minha visão, né, sobre o fluxo de produção dos alinhadores em Office, e é uma oportunidade da gente ter o controle. É lógico que a gente não vai ter o controle de tudo no tratamento, porque muitas coisas não dependem só da gente, né, num tratamento ortodôntico, mas eu vejo a oportunidade nos alinhadores em Office da gente controlar muito mais questões em relação às empresas. Então, é uma possibilidade, né, a mais. Algumas vantagens para começar aqui sobre os alinhadores em Office, poxa, eu vejo que a gente tem condições de baixar o custo do tratamento, em relação quando a gente trabalha com as empresas, a gente tem a possibilidade de customizar várias questões do aparelho, rapidez de entrega para o nosso paciente, e eu vejo que o principal ponto é, é, quem participa, né, desse processo de produção é o conhecimento dos mecanismos, das particularidades dos alinhadores, muito mais do que a parte de funcionamento do aparelho. Existem várias questões que, inclusive dentro do processo de produção, que vão influenciar no resultado. E quando a gente aprende a produzir alinhadores em Office, querendo ou não, a gente tem que abrir os olhos para isso, né? Então, eu vou compartilhar com vocês alguns desses pontos que eu acho importante. E aí eu queria começar, né, instigando vocês. Vocês são curiosos, né? Então, assim, eu falo de curiosidade no quesito de querer aprender, sempre, essa ânsia de aprender. Vou confessar que eu sou curioso ao extremo, eu adoro aprender. E teve, na minha infância, né, quando eu ganhei um computador, teve um aplicativo que vem junto com o computador, na época era um CD-ROM, né, que chamava, nem existe mais. Tinha um CD-ROM que me chamou muita atenção e me ajudou muito assim nessa questão de entender as coisas, né? Que era um CD-ROM chamado Como as Coisas Funcionam. Era muito legal, porque ele traz explicações para coisas do nosso dia a dia. E aquele adolescente, né, aquele ávido por querer entender as coisas, isso
foi meio que um start para mim, né? E quando a gente lida com os alinhadores, querendo ou não, começar, né, com os alinhadores, isso voltou muito forte, né, na minha pessoa, e eu queria aprender, queria entender como que as coisas funcionam, né, como os alinhadores funcionam. E a gente tem que entender que a gente está lidando com os alinhadores são só mais uma ferramenta dentro de um arsenal que a gente tem que ter, né? Então, dentro da especialidade, e eu foco muito nos alunos, que é eles tentarem aprender o máximo de dispositivos possível e entender como que esses dispositivos funcionam para a gente poder ter mais uma gama, né, para poder tratar nossos pacientes. Então, a brackets autoligados já teve uma época de boom, né? A ortodontia lingual também vem crescendo e querendo ou não, os alinhadores hoje é meio que a moda, né? Todo mundo quer comprar os alinhadores da empresa, alguns estão querendo aprender a fazer. Então a gente tem que entender como que esses diversos aparelhos eles agem gerando os sistemas de força que a gente precisa. Então, a biomecânica é a mesma, os princípios mecânicos de movimentação dentária são os mesmos, a biologia da movimentação dentária é a mesma, só que esses dispositivos, eles geram sistemas de forças de forma muito particular, né? E a gente tem que entender isso. E aí, quando especificamente falando dos sistemas de alinhadores, a gente vai ter dois caminhos ao longo da história, né? Então, a gente tinha, um tempo atrás, os alinhadores que a gente fala analógico, ou sistema bolha, pressão, em que a gente usava muito o modelo de gesso para fazer as zonas de alívio e os alicates aquecidos para fazer ativação. E hoje, né, a gente está dentro do sistema inserido de CAD/CAM, prototipagem dos modelos, termoplastificação. Então, falar de alinhadores hoje, eu vejo que a gente está caminhando mais para o sistema CAD/CAM, né, querendo ou não. E dentro desse sistema CAD/CAM, aí vai divergir assim, duas vertentes, e principalmente essa vertente dos alinhadores impressos está aumentando muito, né? Então, lá fora é conhecido como DPA, os alinhadores diretamente impressos, mas eu vejo que ainda a maioria, a grande maioria das empresas e na produção dos alinhadores em office, ainda a gente trabalha com alinhadores termoplastificados, em que a gente imprime o modelo 3D, termoplastifica uma placa de plástico sobre esse modelo. Mas eu não sei até que ponto vai haver uma inversão disso, ainda precisa haver melhoramento desses materiais. A gente tem algumas resinas de impressão direta da Cenertec, né, da 3D Resin, e a mais famosa atualmente, que é a da Graphie, né, a resina que tem memória de forma. Isso ainda precisa pesquisas, e a gente sabe disso, já estão sendo desenvolvidas, e também a questão do custo, né? Precisa melhorar um pouco para a gente, mas já está aí. Não é questão do futuro, já é passado, né, a respeito desses alinhadores impressos. Bom, e aí eu dividi em 10 etapas para a gente falar alguns pontos dentro dessas etapas. Gente, infelizmente, não dá para falar de tudo. Tudo que envolve a produção de alinhadores em office. Mas eu vou tecer, dentro de cada uma dessas etapas, alguns pontos que eu acho importantes, que a gente tem que ter atenção, principalmente pensando em tentar atingir os melhores resultados, e alguns detalhes desse processo aí vão ser importantíssimos, tá? Então, a gente vai discutir alguns detalhes de documentação, dos equipamentos necessários, software, setup, como que a gente exporta isso do software e passa para impressora 3D, plástico, termoplastificação, recorte, acabamento até entrega. Quando a gente fala de alinhadores impressos, a gente tem alguns pulos, né, nesse fluxo de produção. Então, já que a gente não precisaria do modelo mais, né, do modelo impresso, a gente vai imprimir diretamente. A gente tem condições de não precisar pensar mais em plástico, né? Qual plástico é melhor, qual polímero é melhor. A gente pula a etapa de termoplastificação também e o recorte e acabamento, uma vez que no desenho digital do alinhador a gente já consegue fazer essas questões. Então,
do ponto de vista de economia, de tempo, os alinhadores impressos realmente, assim, eles pulam etapas fortemente. Bom, a respeito da documentação digital, é inerente à escolha do aparelho. A gente está fazendo inicialmente um diagnóstico ortodôntico do nosso paciente. Então, a gente precisa dos exames complementares para verificar alguma dúvida, e nessa questão, a documentação é comum, do meu ponto de vista, a qualquer paciente, né? Então, a gente vai precisar dos modelos digitais, das fotos, da panorâmica, tele, periapicais, até mesmo porque nesse momento de diagnóstico a gente ainda não sabe qual que é o melhor aparelho para cada paciente, para aquele paciente. Então, só a partir da lista de problemas a gente vai escolher o melhor sistema e aqui no caso a gente vai comentar sobre os alinhadores. Bom, a respeito dos modelos digitais, a gente tem que entender os formatos de arquivo. Então, o STL é o arquivo universal. Todos os scanners, praticamente, eles exportam esse formato de arquivo que não guarda cor, mas a gente tem alguns arquivos proprietários que guardam cor, né? Então, por exemplo, o Trios, ele tem um arquivo proprietário dele que guarda a textura de dente e gengiva, que é o DCM. O iTero tem o formato proprietário deles, que é o 3DM. E aí vocês conseguem ver as duas imagens aí dos dois. O da esquerda é o do Trios e o da direita é o do iTero. Então, cada empresa tem uma forma de reconstrução dessa textura, de captura. Então, vai ter semelhanças, mas tem diferenças aí entre as marcas de scanner. Mas eu acho que o mais importante, o ponto mais relevante para a gente ter atenção quando vai produzir um alinhador é avaliar a malha, sabe? Eu faço alinhadores para alguns colegas, eu não sou uma empresa de alinhadores, provavelmente nunca vou me tornar uma, mas eu recebo alguns escaneamentos, tanto dos meus pacientes quanto de colegas, e vejo que não é frequente, assim, uma maravilha. A gente recebe a malha perfeita. Eu vejo muitos erros, principalmente na região entre diastemas menores, tá? E na região retromolar. Então, meu incentivo é todo mundo que quer fabricar alinhadores ou quer submeter um caso para as empresas. Primeira coisa, eu acho que tinha que abrir o escaneamento e avaliar a malha, né? Porque se a gente está lidando com um aparelho que ele tem a efetividade dele num toque de plástico na coroa dos dentes, se essa coroa não está reproduzindo a situação clínica real, já começa errado aí o primeiro passo, né? Então, eu sou muito criterioso com os meus alunos, falo, ó, vai escanear, você quer escanear, manipular o scanner, mas você tem que entregar uma malha adequada, né? Então, sem esses erros e tudo mais, escaneie quantas vezes quiser. Então, a gente tem que treinar as clínicas radiológicas se elas estão entregando um exame ruim, né? Pois bem, segundo item, falar dos equipamentos. Eu vou falar uma verdade. Quem quer produzir alinhadores em office, eu falo não terceirizar, tá? Produzir mesmo, a pessoa. Porque hoje a gente tem um caminho de terceirizar algumas etapas. Algumas empresas oferecem esse tipo de serviço, mas eu estou falando do in-office raiz, de você ter realmente o controle de tudo. Você vai precisar fazer um investimento mínimo, né? Então, vai precisar de um computador, de uma impressora 3D, da lavadora e da curadora, termoplastificadora, e vai precisar de um motor elétrico e todas as seus apetrechos, né, as coisas. Um computador não precisa ser um Alienware, tá? Mas, assim, e nem as impressoras precisam ser as melhores, a curadora melhor, plastificadora não precisa ser a de pressão, motor elétrico tem que funcionar adequadamente, mas não precisa ser o melhor. É assim que muitas pessoas começam, acredito que alguns colegas que fazem alinhadores em office daqui começaram também tentando cortar custos no início, depois vai evoluindo o maquinário, né, e tudo mais. Bom, eu tenho que falar da terceira etapa desse nosso fluxo, que é a escolha do software, né? A gente tem no mercado vários programas para fazer setup para alinhadores. Aqui está uma lista de alguns pagos, exceto o CleanCheck, que está nessa lista aí da Line,
que é um programa que você não compra, mas na verdade você tem que ser credenciado no Align e mandar um caso para você ter acesso ao planejamento, né? Mas tirando isso, o resto todos você pode comprar. Eu vejo que o mercado hoje está dominado principalmente pelo Clear Aligner Studio da Trishape e o NemoCast da Nemotec. A gente tem um especialista nato no NemoCast aí, o Arthur, ele estava aí há até pouco tempo, quando eu estava vendo a tela, e Está aqui, tá? aí tá aí ainda, né? Poxa, então assim, eu vejo que as possibilidades, eu conheço bem esses dois programas, e as possibilidades que a gente tem de integração com outros exames, é, possibilidades de estagiamento, de edição completa do tratamento, eu vejo que isso aí é muito forte nesses programas. Mas na Europa, por exemplo, o ONIX-F é muito famoso. Aqui no Brasil também eu vejo o Maestro, o Art Studio da Maestro 3D, também ganhando espaço, né? A gente tem alguns programas baseados em web, por exemplo, Sure Smile Art, você não precisa instalar, basta que você tenha acesso online, né? Então, a gente tem aí possibilidades, né? Mas quem quer começar, vai começar nos pay-per-use, né? Que a gente paga por exportação. E hoje, ainda bem, recentemente, eu falo há um ano e meio, 2 anos, que a gente tem aí 3 opções, né? No caso, talvez o Dent One, assim, que eu tomei conhecimento, tem cerca de 1 ano e meio, através até do Henrique, né? Mas até então a gente tinha o Artform e o Blue Sky. E eu peguei, desses três aí, o primeiro que eu entrei de cabeça foi no Blue Sky. E ele era ruim para danar, assim, ruim do ponto de vista de segmentação, sabe? Mas hoje ele é um programa muito robusto, muito mesmo. Eu até vou falar sobre ele no Index, as melhorias. E do meu ponto de vista, comparando com o Artform, eu vejo que ele tem possibilidades de integrar diversos outros exames, e esse é um diferencial, tá? Então, você consegue inserir escaneamento facial nele, você consegue inserir tomografia. Eu não conheço o Dent One, eu vou ficar atento à palestra do Henrique, mas eu conheço bem também o Artform, e eu vejo que o Artform é bem direto ao ponto, ele não integra nada, você só faz o setup ali. Então, depende de que ponto que você quer chegar na questão do paciente virtual, né? A gente está caminhando para isso. A gente já tem um tempo que a gente trabalha com paciente virtual estático, mas a gente já tem tecnologias aí, principalmente nos Estados Unidos e da Europa, que está assimilando os movimentos condilares. Então, a gente vai ter o paciente virtual dinâmico. E os softwares vão se adaptar a isso. E o Blue Sky, eu vejo que eles têm muita boa vontade em melhorar, né, e avançar nisso. Pois bem, você escolheu o software, tá, para fazer o setup. E aí, do setup é a gente não esquecer os princípios de biomecânica básica. Eu tenho focado nisso nos últimos anos, de tentar ensinar e voltar, resgatar esses conceitos que todo mundo aprende na especialização, só que quando vê a boquinha no ambiente 3D, só ela lá, parece que as pessoas esquecem e acham que o setup é um quebra-cabeça, mas não é, né? É muito mais complexo. Então a gente tem que lembrar como executar os movimentos, né? Se você está fazendo um movimento de rotação não controlada ou controlada, saiba que você vai precisar, se for controlada, vai precisar de binário. Será que o dispositivo que você está usando é capaz de gerar isso, né? No caso dos alinhadores? Então, tem uma série de detalhes que a gente tem que resgatar na biomecânica. E a gente tem sempre que lembrar, eu sempre faço questão de ressaltar isso, que o setup não é a posição dos dentes. Por um acaso ele tem cara de dente, cor de gengiva embaixo, mas a gente tem que entender que ali é só a forma do alinhador, né? E aí o setup, você tem que pensar muito mais em gerar os sistemas de forças necessários para atingir aquele movimento e às vezes não, frequentemente o jeito que a gente movimenta o dente no setup conta muito,
né? Você quer fazer a translação lá, é muito tentador na setinha do mouse, do pivô de movimentação, você andar os dentes pela setinha. Poxa, isso aí você está determinando formas de alinhador que tá gerando translação. Né? Translação, você vai ter um movimento de inclinação e depois vai ter que ter controle radicular. Será que você pensou nos attachments que vão ajudar a fazer isso? Ou você ajustou a velocidade de movimentação? Então, tem tantos detalhes que eu ficaria muito mais tempo só nesse slide para poder ilustrar. Mas, enfim, supondo que você fez um setup correto e tudo adequado, do jeito que tinha que ser, não é só apertar um botão e colocar na impressora 3D os modelos. Aqui, o jeito que a gente vai tirar esses modelos, os subsetups, a forma deles, né? Isso conta também muito, tá? A gente sabe que durante a termoplastificação vai haver um estiramento do plástico no sentido ocluso cervical. Quanto mais altos os modelos que você deixar, mais vai haver um estiramento, consequentemente o alinhador vai ficar mais fino, consequentemente o nível de força vai ficar menor. E às vezes não é isso que você quer, principalmente nos movimentos radiculares, né? Então, escolher o jeito que você recorta a base, o jeito que você deixa de preenchimento. Então, a gente tem que pensar numa parte econômica da produção dos modelos, né? A gente não quer gastar rios de dinheiro para produzir uma coisa que é intermediária no nosso processo de alinhador. Né? O modelo é intermediário. Então, a gente tem que tentar casar o mais acurado possível que esse modelo saia, mas também num custo razoável que fica adequado. Então, hoje, eu faço os modelos ocos, mas a gente sabe, a literatura é vasta sobre isso, a gente sabe que modelos ocos têm uma tendência de ter mais distorção com o tempo. Então, eu faço um preenchimento lamelar 3D, ele não é só na base, então eu coloco esse preenchimento até encostar lá no fundo, que aí vai dar mais resistência a esse modelo. Né? Então, o jeito que a gente exporta, isso influencia muito. Muito bem, você conseguiu gerar os arquivos, a impressora não vai imprimir um STL, né? Então, no processo de impressão, o que acontece? Você tem um modelo virtual, você vai colocar no software da impressora, ou um software conhecido como fatiador ou slicer, ele vai cortar esses modelos em várias camadas e a gente determina a altura dessas camadas, que a impressora vai construir camada por camada, né? O objeto físico. Muito bem. E o interessante é que, dependendo da altura de camada que você escolhe, o modelo vai deixar isso transparecer visivelmente, né? E, consequentemente, quando você plastificar, essas estrias, essas linhas das camadas vão aparecer. Lógico, isso depende se você usa película ou não, antes da placa do alinhador. Se você aplica pressão numa máquina a pressão ou a vácuo, vai copiar menos o modelo. Né? Para vocês terem uma ideia, a gigante de alinhadores do mundo, ela imprime os modelos deles com 200 microns. E hoje em dia eu faço com 50 microns. Né? Então a gente consegue produzir modelos com uma lisura superficial menor, ou, desculpa, maior. E, consequentemente, o alinhador fica mais cristalino. Né? Então, isso aí é muito interessante. E quando a gente fala de tecnologias de impressão, aqui eu não coloquei a de filamento, que seria a FDM, né? Mas a gente que é possível também imprimir modelos para alinhadores. Mas eu vejo que hoje, atualmente, quem faz produção in-house vai escolher uma dessas três tecnologias, né? A DLP, que usa um projetor para construir, a LCD, ou a SLA, que usa um laser, e o LCD, que é uma luz UV passando por uma barreira de LCD que filtra isso. Então, é muito comum as pessoas começarem numa impressora de tecnologia LCD, ou conhecida também como MSLA, que é uma tecnologia mais barata. Mas, querendo ou não, o processo de construção é parecido com as outras, né? Tem as suas particularidades, mas é muito parecido. Então, a respeito dessas 4 tecnologias, né? FDM, que seria de filamento, SLA, DLP e MSLA, que são as de resina, mas SLA
um laser que cura resina, DLP é um projetor de luz ultravioleta e a MSLA é um ponto de luz ultravioleta, mas que passa uma barreira de LCD. Do ponto de vista de rapidez de produção dos modelos, a gente sabe que a FDM é a mais lenta e a gente tem as DLPs e MSLAs muito rápidas, porque eles curam a resina na camada inteira, diferente das outras. Do ponto de vista de custo por modelo, na FDM, poxa, o filamento é muito barato em relação às resinas, né? Embora as resinas que a gente usa na MSLA, elas têm caído o preço bastante, principalmente no mercado chinês. Agora, na SLA e DLP, se vocês comprarem resina mesmo própria para essas tecnologias, pode ver que geralmente vai ter um custo mais elevado. Então, quando a gente vai comprar uma impressora, a gente tem que pensar no custo do insumo também, né? Porque a impressora vai sobreviver e o tempo todo a gente vai comprar as resinas. E a qualidade, né? Então, a FDM seria a qualidade aí pior, não que inviabilize a produção dos alinhadores, tá? Então, a gente tem trabalhos mostrando que é possível sim. E, inclusive, se você configurar essas impressoras para que a altura de camada seja muito pequena, consegue em 100 microns, então é tranquilo. Mas a MSLA, a gente sabe que ela não vai ter tanta cópia, né, assim, do real em relação a SLA e DLP. Poxa, mas a gente nem precisa, né? Diferente de outras áreas da odontologia. Tá? Então, para o nosso propósito de alinhador, é mais do que suficiente. E aí, depois, principalmente, tirando a FDM, a de filamento, que a gente não tem esse pós-processamento, nas impressoras de resina, a gente vai ter que fazer esse pós-processamento, geralmente lavagem no álcool isopropílico ou nas resinas laváveis em água, que é a que eu estou usando atualmente. Tem que lavar no líquido adequado, remoção de suporte, se tiver, e no banho de pós-cura, o banho de luz UV adicional, que vai dar resistência aos modelos, né, e melhorar as características superficiais. Muito bem, então nós já imprimimos o modelo e estamos com o modelo já pronto, preparado para fazer a plastificação. A gente tem que escolher um plástico, né? Então, na história dos alinhadores, já foi usado vários polímeros, né? O PETG, o poliuretano termoplástico, EVA, polietileno, polipropileno, policarbonato, PVC, e o copoliéster, que recentemente teve até uma questão, uma descoberta. Eu sabia que o copoliéster era da família do PETG, mas eu não sabia que era PETA. Então, a placa da Aditec, que é a Memoflex de copoliéster, na verdade, o copoliéster é o grupo do polímero, né? Mas o polímero de verdade é PETA. Assim como é a Ercodura AL também, o pessoal tem usado, que é um copoliéster, né? Então, se a gente fosse escolher assim, ó, poxa, eu só vou escolher os principais plásticos, vou usar só esses. PETG, né? A maioria esmagadora de quem faz alinhador em office trabalha com placas de PETG, e o poliuretano termoplástico, que eu acho que seria a cerejinha do bolo, mas não é fácil achar no mercado nacional. Né? Então, seriam esses dois, junto com o copoliéster hoje, tá? Que é, no caso, o PETA. Então, se vocês olharem aí no mundo, as marcas de plásticos para alinhadores tem um monte. A Shoei tem a CA Pro, CA Pro+, a Floresta Dente tem a Track A, a Ercodente tem a Ercodur e a acho que é Ercoline AL, a Drev Dentamid tem a Biolon, a Tagus tem a Premium e a Standard, a Tuff é para contenção, a Zendura tem a A e a FLX, que é a tripla camada, Great Lakes tem a Comfort Track, a American Orthodontics tem a Atmos, que é muito famosa também. A Dentsply Cirona tem as placas E6, algumas delas a gente pode usar para alinhadores. A Aditec, que tem a Memoflex tanto de PETG quanto de copoliéster. E aí no nacional, assim como a da Aditec, a Orthomundi tem a placa deles, a Memory Track, que é uma placa sul-coreana, eles não fabricam, eles importam. A Orthometric fabrica, né, a ProAligner X. A BioArt tem a placa cristal e eles estão com a BioAlign, que é uma placa nova.
A GT Flex, que é uma empresa italiana, tem a GT Flex também, e essa empresa é a única que eu vi que está produzindo placa para alinhador. Tem uma linha deles que tem pouca informação ainda, mas é um material biodegradável. Então, do ponto de vista ecológico, né? Poxa, menos plástico no mundo, então a gente tem que ver mais coisas sobre ela. Estou investigando. E a Morelli recentemente lançou a Claris, né? Que é um PETG também. Então, percebam que copoliéster, poliuretano termoplastificado, PETG, tem para todos os gostos, né? Agora, eu acho que as placas de tripla camada é que vão trazer algumas vantagens, principalmente no quesito a flexibilidade, tá? A Shoei tem a CA Pro, que é tripla camada, a Zendura tem a FLX e a Great Lakes tem a Comfort Track. Então, essa camada intermediária do polímero, ele cria meio que um amortecedor, dá mais flexibilidade e resistência ao material. O poliuretano tem um problema que ele não aguenta muita água. Ele degrada A água é horrível para os materiais. Então, alguns materiais são melhores, são mais resistentes à água, como o PETG, mas o poliuretano não. Então, essa questão da tripla camada de copoliéster por fora, né, revestindo, protege muito bem o poliuretano interno, né? Então, isso aí é um benefício a mais. E quando a gente faz comprar, né, trabalhar com os polímeros, a gente tem que entender que existem situações distintas que a gente vai poder escolher o melhor polímero. Por exemplo, template de attachments, geralmente a gente tem que escolher um polímero que não tem afinidade química com as resinas compostas. Então, PVC, poliuretano, né? O PETG, alguns tipos de PETG têm afinidade química com resina. Então, eu prefiro, sempre que possível, não fazer os templates de PETG, tá? Então, a gente pode fazer de EVA, 1 milímetro, alguns colegas têm feito, eu tenho feito de PVC, e se você quiser comprar, pode usar a Zendura AT, que é própria para Tatman, você está usando poliuretano, né? Então, quando você fala para os alinhadores movimentos gerais, né? Então, aí você vai trabalhar principalmente PETG, copoliéster, polipropileno, se for no E6. Então, aí tem uma gama variada. Agora, alguns movimentos específicos, você precisa de rigidez, principalmente nos movimentos radiculares, tá? Controle radicular. Então, é melhor você ir para os polímeros mais rígidos, né? Por exemplo, o PETG. E espessura também. E a contenção, a gente precisa ter o material um pouquinho mais espesso e que seja resistente ao longo do tempo. Eu tenho experimentado a Taglus Tough, que é uma mistura de PETG com copoliéster. É fantástico, né? Então, quem vende Taglus aqui no Brasil é a Ortométrica, é muito legal. E aí, quando a gente fala de plásticos, a gente tem que entender que, poxa, é o plástico é o responsável por transmitir a força, né? Aos dentes. Então, a gente tem que entender os fatores que influenciam no nível de força. Tipo de material, já discuti com vocês um pouco sobre isso, espessura de placa, frequência de remoção, tempo de uso, quantidade de ativação e a questão da água, né? Que é o ambiente oral, poxa, os materiais estão suscetíveis a isso. Tudo isso vai influenciar nos níveis de força e até o processo de termoplastificação, tá? Quando a gente fala do processo de termoplastificação, existem muitas questões importantes a respeito do processo de aquecimento, do processo de aplicação da placa e até o posicionamento dos modelos na máquina, tá? Então, só para elencar alguns desses sobre o aquecimento. Se você está querendo padronizar no processo, tem que entender que a máquina ela vai esquentar ao longo do tempo do processo lá que você está trabalhando. Então, se você quiser padronizar por tempos a produção, você tem que trabalhar com pré-aquecimento, né? E também tem que controlar o sistema de arrefecimento, né? Algumas máquinas não têm esse controle, você tem que fazer o controle por conta própria, né? Mas alguns equipamentos, principalmente as plastificadoras à pressão automáticas, tem todo um sistema que consegue ter uma padronização muito maior. Questão sobre aplicação. Poxa, a gente sabe que tem duas formas principais, né? A gente pode fazer essa pressão por sucção no vácuo ou fazer a pressão mesmo com a máquina ligada a um compressor. Não tem trabalho comparando as duas, por incrível que pareça, mas por lógica a gente
E visualmente, eu já fiz alguns experimentos, a gente sabe que a máquina a pressão, poxa, chega a 4 a 6 bar de pressão. A capacidade de cópia do modelo nessa máquina é muito maior do que as máquinas a vácuo, mesmo a gente tendo boas máquinas. Eu considero a máquina da BioArt, a plastificadora a vácuo, é uma boa máquina, é suficiente para fazer alinhadores, tá? Mas se você quiser algum tipo de redução do gap entre a placa e o modelo, poxa, e isso influencia em como o plástico toca o dente, aí você vai para as máquinas à pressão, não tem como, né? E aí, o posicionamento dos modelos também eu já fiz análises a respeito disso. Poxa, dois modelos numa placa só não dá certo, tá? É uma economia que não vale a pena, porque as partes que ficam no centro, elas sempre vão ser mais finas do que as partes que ficam na periferia. O problema é que você tem na mesma arcada espessuras gigantescamente diferentes, tá? E, de repente, você quer fazer um movimento de expansão, vai ter um comportamento diferente, né? Então, a gente sabe que as termoplastificadoras, elas vão aquecer a placa do centro para a periferia. Então, a periferia está menos derretida do que o centro, e, consequentemente, o alinhador vai ficar mais fino no centro do que na periferia. Quando você coloca dois modelos, cai nessa questão. E que os alinhadores impressos, eles têm a capacidade, a gente pode controlar muito mais a espessura ao longo de toda a arcada. Então, a gente, com os alinhadores impressos, a gente vence essa questão, tá? E aí, a respeito de equipamentos, poxa, tem vários, né? A Shoei tem a Ministar e a Biostar, a Ercodent tem a Ercopress, a Drev tem a Drufosmart, a, a, a Floresta Dente tem a Track P, e aí tem algumas marcas nacionais, né? O LabFlow, por muitos anos, foi a única máquina a pressão que a gente tinha no Brasil, fabricada no Brasil, né? E aí, nos últimos anos, surgiu a Plastpress da BioArt e a Evolution da Essence Dental. E aí, eu estou falando em nível de um modelo só, porque algumas dessas indústrias, elas têm máquina para você produzir mais de um alinhador digamos, numa fornada só, né? Então, é num nível mais industrial. E aí, depois que você plastificou, você tem lá o modelo na placa e você vai fazer o recorte e acabamento. Então, isso é muito particular. Eu uso essa tesoura reta da Alexan, né? Da Excel, desculpa, a Alexan. Essa tesoura, ela é de aço inoxidável, feita para cortar plástico de aeromodelismo. Sabe aqueles aviãozinhos que o pessoal pilota por controle remoto? Então, ela tem muita resistência e corta o plástico dos alinhadores igual água. Então, é muito tranquilo. A gente também tem a tesoura ouro, o pessoal gosta muito. E aí, assim, eu prefiro usar tesoura, eu não uso disco serrilhado, porque até mesmo porque meu modelo é muito baixo. E aí eu consigo facilmente tirar o excesso com a tesoura e fazer o recorte festonado, normalmente é com uma broca de carboneto, de tungstênio, e aí você vai tirar as rebarbas, né, com as escovas Scott Bright e a escova de algodão. E o interessante é que a gente tem que seguir as regras das peças. Então, não adianta nada você deixar em altíssima rotação as escovas de acabamento, você vai queimar as bordas dos alinhadores. Então, normalmente fica opaca, branca. A gente tem que ter a rotação adequada aí na máquina no motor elétrico, né? E aí, especificamente a respeito do recorte, tem muita questão, né? O pessoal questiona qual que é o tipo de recorte mais adequado. A verdade é que não tem uma regra, existem algumas situações que eu coloquei aqui mais favoráveis para recorte baixo, outras situações, perdão, são mais favoráveis para recorte alto, né? Então, é, é interessante a gente mesclar para poder ter o benefício do tipo de recorte. Quando a gente está no in-house, a gente tem a possibilidade de fazer isso. E por fim a gente chega na entrega, né? E aí que a criatividade das pessoas vai ao extremo. Você pode colocar um monte de coisa, dar champanhe, soltar foguete para o cliente, pode fazer várias coisas. A minha entrega, perdão, é muito simples, né? Tem uma sacola, uma caixa, os envelopes que eu guardo os alinhadores, as etiquetas. É bom ter uma impressora térmica, porque vai sair muito. A caixinha de alinhador
e as instruções de uso. Então, esse aqui é um exemplo, né? Eu faço um relatório dos atátimos, dos desgastes. Esses QR Codes que estão na embalagem levam para um vídeo de instrução personalizado para o paciente no YouTube, que ele é fechado, só o paciente vê na leitura. E nas caixas e no relatório eu coloco o setup, né? Um link para acessar o setup. Então, algo que agrega, o paciente gosta, ele vê que o vídeo foi feito para ele, tem o nome dele, então é bem legal, os pacientes gostam. E assim, aí é o exemplo, essas amostras que a gente ganha no consultório, né? Coloco tudo lá. Então, isso aí por um tempo eu usei essa case, atualmente eu tenho usado uma muito parecido com a da Line, tá? Pois bem, eu acho que eu me estendi, mas é difícil falar muita coisa, porque o fluxo é gigantesco, mas a gente passou por esses 10 pontos e eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer questionamento, e agradeço demais Ou- comigo, presidente, o Henrique, né, da Arbol, por abrir esse espaço também, a Silvana, pelo esse contato que a gente tem pelo WhatsApp, e espero que a gente estreite esses laços com vocês todos em breve em algo presencial, tá, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, André. A gente tem algumas perguntas. Parabéns aí pela sua apresentação, meu amigo. Excelente, excelente. Bom, obrigado. O Guaraci Fonseca está falando com você aqui, te dando os parabéns também. O nosso colega Eduardo Tenório, ele está perguntando assim, ó, vou tentar traduzir para você aqui do jeito que eu entendi, tá? O que você acha da colocação dos attachments ele falou silicona quente, eu acho que ele quis dizer o silicone termoplastificado, tá? Não silicone caliente, que silicone seria a cola quente para a gente, né? Enfim, mas seria a placa de silicone para colagem direta usada para colocação de attachments. Você já testou isso? Sim, na verdade, assim, se ele está falando da EVA, né, que é a placa que a É. gente teoricamente usa para clareamento e usar ela para attachments, funcionou super bem. Eu achava que não ia copiar, mas a de 1 milímetro funcionou muito, muito, muito bem. Eu aprendi isso lá no nosso grupo lá do Aligners Fechado com a Aline. Se eu não me engano, a Aline foi a primeira a falar sobre isso. E o legal é que eu achei artigo verificando isso. E o artigo chega na conclusão de que funciona super bem para template de attachments, tá? Então, assim, se você está falando cola quente, eu estou Não é completamente cola quente. equivocado na resposta. Mas eu acho que ele quis falar de silicone mesmo, né? Essa placa de EVA, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu ver aqui, o Arthur fez um textão aqui para você. Olha lá. Então, as perguntas que eu também quero saber. Vamos lá. Quais são os próximos passos da Horta Virtual no futuro? Você tem projetos? Como é que você consegue fazer tudo que você faz? Seu dia deve ter 42 horas, o meu tem 24, tá? É isso que a gente está chegando à conclusão. E você não é desse planeta, você veio do futuro, você deve ter alguma máquina do tempo. Enfim, são várias coisas nesse sentido aí que o Arthur está comentando. Responde tudo aí, vai. Bem verdade, Arthur. Bom, Arthur, poxa, eu admiro demais. Eu até comentei aqui que para ele, no Nemo, não existe outra pessoa que tem tanta capacidade para explicar. A didática dele é fantástica. E um dia ainda vou ser Nemo, Nemo usuário, tá? É só questão de tempo mesmo, de investimento. E assim, o Horto Virtual nasceu para tentar inserir os colegas, isso eu estou falando quase há 10 anos atrás, tá? A inserir os colegas da ortodontia digital. E no primeiro momento era no 2D mesmo. O 3D não era o que é hoje. E aí, poxa, eu fiquei muito feliz. Inicialmente era para meus alunos e depois expandiu, eu dei curso fora. E querendo ou não, agora no 3D, eu meio que abandonei as ferramentas lá do 2D, porque, poxa, eu não precisei criar nada, já tem um monte de coisa já criada, né? Então, a possibilidade dos programas hoje está fantástico. Então, eu acho que
o próximo passo seria divulgar mais a ciência, sabe? A gente está precisando de ciência séria e as redes sociais, elas viram um meio de você divulgar qualquer coisa, mas eu sempre quero ter a responsabilidade de trazer as informações sérias, sabe? Então, eu acho que o próximo passo é isso, é continuar divulgando a ortodontia científica, tá? A gente basear nisso, viu, Arthur? Eu não tenho nenhuma pretensão de virar empresa dos alinhadores ou desenvolver algo totalmente novo, não. Eu, eu faço as coisas de madrugada, toda a família dormindo. Então É. eu tô meio cansado, tô meio cansando. Então tá, vamos aproveitar então que você está aqui com a gente, nós não temos hora para ir embora, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, me ajuda, tá? Que é uma pergunta que me fizeram recentemente e eu respondi do meu jeito, eu queria que você me dissesse o seguinte, porque você tocou num ponto muito, muito interessante, que é a parte mais dolorida de muita gente, o bolso. Quando você faz ortodontia, aliás, Uhum. com as grandes vantagens que você destacou, ortodontia com alinhadores in office, são fantásticas, né? A redução de tempo de entrega, seu planejamento sendo realizado por ortodontista, o seu crescimento profissional, tudo isso a gente é inquestionável. Mas quando a gente toca na parte financeira, com as propostas que tem hoje, e você falou justamente o contrário do que eu vou te falar, é o seguinte, em que você consegue fabricar os alinhadores, delegar isto para uma empresa, vou falar o valor, a custo de R$ 35, como é que você consegue fechar essa conta utilizando um modelo por cada placa, você está entendendo? E com materiais que você demonstrou assim serem de excelente qualidade, a maioria deles não se encontram no Brasil. Eu gostaria que você me ensinasse a fechar essa conta, André. Vamos lá. Henrique, você fez uma ótima pergunta e eu vou ser sinceríssimo com você. Hoje o meu custo está abaixo disso porque eu uso resina importada da China, né, e é um custo muito baixo. Agora, isso pode mudar agora com essa legislação brasileira de taxação e tudo mais. Por enquanto, ainda não fui afetado sobre isso. E a verdade, a placa que eu uso é a Track A, da Floresta Dente, ainda está num preço que está abaixo do custo dos alinhadores aí dos sistemas, por exemplo, a Self, que você quis falar, né? Sim. Então, poxa, mas eu tô meio assim, tá quase atingindo, viu? Por isso que eu tava te falando, porque eu conversei com o Renato também, a Orthometric, a Orthomotion, talvez, eu sou call, né? Então tem um conflito, assim, eu tenho não comercial, mas assim, eu virei recentemente call da Emotion, e o call tem algumas vantagens também muito perto desse valor que você tá falando. E eu pensei, poxa, eu vou ter um recorte industrial, a Self também teria, eu vou ter um material de alta qualidade, então na Self, poxa, é um copoliéster, né? Muito bom. E na Emotion eu teria a Taglus, que para mim é uma das melhores, também é um copoliéster misturado. Então, eu falo, e num custo muito parecido, viu, Henrique? Eu falei, muito parecido a esse da Selfie, os dois. Eu falei, caramba, agora eu tô meio na dúvida. Se eu tô tão perto, será que não é hora de largar a mão de tudo isso? Não é hora de terceirizar? E eu vejo assim, é porque eu sou um pouco diferente, Henrique, que eu sou entusiasta do in-office. Eu gosto de ver o modelinho subindo. Porque se dependesse de tempo, sendo racional, eu já tinha largado. Com esse custo aí, eu já tinha largado. A questão é que ainda dentro de mim tem a paixão de ver o modelo subindo, você plastificar e ver a forma do alinhador. Eu não recorto mais. Por recorte, eu não tenho paixão. Eu terceirizo o recorte. Mas eu concordo plenamente com você. Numa pessoa que não tem essa paixão de produção, sendo racional, não dá, não justifica mais, sabe? Então, eu acho que vai ficar só para os que amam a produção e essa produção vai ser terceirizada. A Selfie veio com uma proposta muito interessante, custo acessível, material de excelente qualidade. Poxa, é tudo que a gente quer. E sem perder o tempo da produção, sabe? E ainda Então, eu concordo com você. É difícil. a Silvana vai fazer uma pergunta, mas deixa eu complementar aqui. O Stefan também está perguntando, mas eu gostaria que você me dissesse
nós falamos aí do CAN, né, que é a produção física, né, ou seja, parece que nós estamos aí numa encruzilhada, né, mas muito mais tendendo a terceirizar talvez a produção dos alinhadores para uma empresa. Mas o que você fala do planejamento? Porque pouca gente, eu sou fascinado como você por planejar. Eu gostaria que você me dissesse e deixasse aqui mais claro possível, que você puder, quais são as verdadeiras vantagens de você ser o planner? Explica para a gente um pouquinho, depois eu vou para as questões dos colegas, deixar a Silvana falar também. Assim, eu acho que os planejamentos feitos por ortodontistas deveriam ser uma regra, né? A gente sabe, porque quando não é um ortodontista, você perde muito, gasta muita energia na comunicação, sendo que poderia ser, você poderia fazer outras coisas no seu dia a dia. Então, quando você tem o conhecimento de biomecânica, e você entende como que o sistema de força vai executar as movimentações, você fica com muito receio de movimentar de forma muito aleatória, né? Então, translações, poxa, a gente sabe que a setinha lá é tentadora, a gente quer mexer lá no deslocamento, mas a gente tem que entender que isso está dependendo de binário, né? Então, será que o seu alinhador vai ser capaz de gerar esses binários, esse controle radicular? Então, eu acho que assim, na construção de um planejamento, você tem que olhar muito bem as colisões que acontecem, são vários detalhes que, poxa, movimentos antagonistas você separar, tentar transformar os movimentos em sinérgicos, tentar fazer a movimentação sempre que possível com rotações não controladas, em que força simples consegue fazer isso muito bem, poxa. Então, eu acho que precisa relembrar aqueles conceitos de movimentação dentária, dos tipos de movimentos, sabe? Então, é esse ponto que eu tenho pegado e eu tenho falado nas lives, nas minhas publicações a respeito disso. Perfeito, perfeito. Silvana, abre aí o seu microfone, por favor. Oi, André. Boa noite. Só te elogiar, porque é sempre muito bom te escutar e ao vivo melhor. Concordo com um monte de coisa que vocês falaram. Em relação ao preço, realmente está quase. Repensei sobre isso, mas essa frase que você falou da comunicação, eu acho a maior dificuldade, porque eu acho tão mais fácil, eu já faço todo o meu planejamento, eu já faço o caso, e mesmo que eu delegue isso para alguém da minha equipe, eu estou lá controlando tudo, e a coisa sai mais fácil, e eu já trabalhei com outras empresas como a Selfie, por exemplo, e você tem esse entrave de comunicação. Então, eu acho que para nós que já fazemos o in-office, eu acho difícil, a gente ainda só se estiver muito barato, mas talvez para aqueles que ainda não começaram, seja mais fácil, porque eles não têm ainda essa coisa que a gente tem, que é muito fácil. Olha, deu um probleminha no alinhador, eu já vou lá e vou imprimir outro. O paciente, essa semana, teve uma doença, ficou com os filhos internados, não se preocupa, já estou imprimindo os novos para vocês, coisa que você, quando vem da empresa, por mais que ela tenha essa facilidade, você não liga e fala, quero para amanhã. Não é assim que funciona, né? E você tem esse custo de repetição. Então, eu ainda acho que o in-office te dá isso como vantagem. E em relação a... Eu comecei com o Blue Sky e agora eu tenho o Nemo, então eu vou concordar com o Arthur e já até comecei a segui-lo para a gente poder trocar ideia, porque eu acho que também tem uma grande vantagem nas novidades, mas é claro, pago sempre tem um custo a mais. Mas era isso, agradeço a presença e todo o teu ensinamento de hoje. Obrigada. Poxa, eu que agradeço. E uma coisa, só para ressaltar, o que eu acho que compensa muito na questão das empresas, a curva gigantesca de aprendizagem no ramo impressão 3D. É dificílimo. Eu acho que não é todo mundo que gosta. Então, eu acho que tem que existir mesmo essas empresas para terceirizar a impressão, né, e terceirizar a produção, porque não é fácil. Eu acho que se fosse para
A impressão 3D é tão complicada, a gente não aprende nada, porque o setup, pelo menos a biomecânica, a gente aprende na especialização, mas na especialização a gente não aprende impressão 3D. É. É algo totalmente assim fora da nossa do nosso cotidiano, né? E no alinhador em Office, quem quer fazer mesmo tem que aprender. Então, eu acho que o sofrimento maior foi nisso, viu? E ainda bem que existem as empresas para poder terceirizar isso. Agora tem, né? Porque não tinha, né? Anos atrás a gente tinha que Não lá pela de tem. filamento, É, depois você cola aquilo tudo, aí erra nossa. demais. Todo mundo É, passou por isso que já fez alguns anos, né? O Stefan Cardon, ô nosso amigo André, vice-presidente, posso perguntar? Quer falar, Anderson? Ok? Ó, era só completar o gancho aí do André, né? Não só imprimir, né? Mas corrigir os erros da impressão já é um outro capítulo, né? Entender o que errou e o que consertar, como consertar. é Exato, uma briga. exato. Às vezes você está de mal com a sua esposa, aí você até resolve no dia seguinte. Mas quando você está de mal com a sua impressora, meu amigo, o negócio não termina rápido. Você saber o que está acontecendo. É. O André, o Stefan está perguntando para a gente aqui, para você, na sua opinião, quais os principais calcanhares de Aquiles dos alinhadores, excetuando a cooperação do paciente? E quais casos, né, seguindo aí, você não vai abraçar de forma nenhuma com os alinhadores, nem no futuro, nem na sua próxima geração? Vamos ver. Cara, isso é uma ótima pergunta. Pô, Stefan, sou fã também dele. É, Calcanhar, eu vejo o principal problema é o plástico. É o plástico. A gente evoluiu, a gente atingiu a excelência em forças leves e constantes na ortodontia, com os fios termoativados, com os fios com adição de cobre, e a gente regrediu tudo praticamente quando foi para os plásticos. A gente perde a força muito rápido, a gente tem um problema sério nisso. E eu estou com muita esperança com esses alinhadores diretamente impressos, sabe, para tentar vencer isso. Porque a indústria, ela não tá nem. A indústria do plástico não está nem aí para a gente. Eles querem fazer embalagem. O consumo de plástico dentro da ortodontia, no que tange no mundo, a gente é ínfimo. Eles não querem evoluir tanto nesse sentido. E eu acho que aí tem que ser mesmo os centros de pesquisa, as empresas que voltadas para a ortodontia para tentar desenvolver isso mesmo. Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles nosso é o material que a gente usa para aplicar força. É horrível. Tem uma frase do Renato que ele fala assim, uma vez ele falou, né? Ele fala assim, ó, plástico é ruim para movimentar dente. A gente só usa porque ele é transparente. A gente só usa por esse motivo, sabe? Então, se tiver outro material que é transparente e tem memória elástica melhor, a gente vai pular fora. Certeza. Mas aí, qual caso você acha que nunca na sua vida você vai fazer tratamento? Ah, tá. Que tipo de situação clínica? Qualquer caso que qualquer caso que tenha movimentação ou um controle radicular gigantesco. Por exemplo, verticalização de molares em que você não seria suficiente só jogando e só empurrando a coroa para distal. Você teria que mesializar a raiz. Esses casos aí é mecânica híbrida, é certeza. Casos de fechamento de espaço, de extração, é uma dificuldade também mesmo com os atátimos otimizados, mesmo você estagiando, a gente continua tendo um efeito, um Bowing effect gigantesco. A gente já tem na ortodontia fixa e com o alinhador é pior ainda, Você sabe sabe? que hoje, Então, curiosamente, desculpa te interromper, sem querer, foi sem querer. não, claro. Curiosamente, hoje eu estava, de vez em quando eu faço isso, acho que todos aqui fazem, a gente revisa a galeria da grande empresa que a gente já se falou, tá? E é claro que você vê de tudo, né? Desde situações bem interessantes, mas a grande parte, quando você se depara com casos de maior complexidade e que tem movimentações radiculares, isso eu acompanho desde o primeiro caso, nunca mudou. O movimento radicular não acontece como ortodontia fixa. E não vai mudar. Eu concordo plenamente com você. As pessoas podem até tentar, podem usar 1.500 alinhadores com isso, podem melhorar o caso,
mas resolver como nós fazíamos, como nós fazemos, né, com brackets, sejam vestibulares linguais, eu acho, não, eu tenho certeza, isso não vai acontecer, pelo menos na nossa geração, tá? A gente tem que ter convicção de falar isso, porque nós que ainda, né, nos consideramos e somos chamados de certos formadores de opinião, e o pessoal muito novo está chegando, acredita que tudo vai acontecer, mas assim, é convencido, não é mais só acredita, é convencido de que tudo vai acontecer. Tá? Então, é uma situação que, como tudo, né? Eu vou falar lá no Congresso também sobre isso, viu? Na segunda para do Index. Chama Hype Cycle de Gartner. Você que é um cara culto, você deve saber. Você já viu, né? A curva da tecnologia. Uhum. Temos a decadência, né? A desilusão, tá? E aí depois vem as pesquisas e colocam todas as tecnologias no platô de produtividade. E os alinhadores ainda não alcançaram esse platô. Tá? E Sim. também tem muita gente que está lá naquele ápice lá do entusiasmo, lá que ainda vai conhecer algumas desilusões e felicidades também, obviamente, porque tem grandes serventias. Já falei mais o que eu devia. Obrigado. Uhum. Não, é isso mesmo, eu concordo. É, a gente tem que ser bem sincero, principalmente como formadores de opinião, para não vender uma ideia que vai frustrar os neófitos da ortodontia. Então, pior coisa é você ter um recém-formado na especialidade já não querendo mudar de carreira por conta de insucesso, consultório não está dando o prazer que ele achava que tinha. Então, quanto mais pé no chão a gente for na formação desses novos ortodontistas, a gente está crescendo a especialidade. A verdade é, está melhorando os profissionais. Perfeito. E falar em crescer a especialidade, André, eu queria deixar aqui gravado e em primeira mão dizer que você já estava, mas mais uma vez confirmando isso, você está convidado para o nosso congresso, para falar no nosso congresso primeiro congresso de alinhadores em office do país, vai ser online em fevereiro do ano que vem. Você vai ser um dos nossos speakers, pelo menos está convidado, tá? Depois oficialmente, Opa, mas aqui você já tem o nosso convite, tá bom? uma honra, com grande honra. Muito obrigado. Poxa, Então, fantástico. nós que pelo seu conhecimento. Alguém mais quer comentar alguma coisa, alguma pergunta? Não? Queridos, vamos lá. Anderson, você encerra e eu fico por aqui. Obrigado mais uma vez, André. Obrigado a vocês. Boa noite. Pela confiança, mais uma vez, obrigado, tá? Anderson, é contigo. Ok, Henrique, obrigado. Então, doutor André, muito obrigado, tá certo, pela doação do seu tempo, para que pudesse esclarecer, né, abordar aí vários pontos dos alinhadores em Office. Eu também sou entusiasta, estou nessa vibe já há alguns anos, né? Impressora que quebra aí, desde a época lá de filamento, entope, desentope, enfim. É um mundo muito bacana, né? Você vê realmente aquilo ser construído, é muito interessante. Então, amigo, muito obrigado pelo seu tempo, pelo carinho, pela atenção depositada desde o primeiro contato, se mostrou muito prestativo, né? Sem falar no vasto conhecimento aí apresentado, né? Então, obrigado. Então, seu certificado como forma aí de agradecimento e até os próximos encontros, amigo. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, pessoal. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra fazer parte aí desse grupo com tantas pessoas que eu admiro e eu quero aprender com vocês também e eu vou encontrar vocês em breve, se Deus quiser, aí nos congressos do Index ou da ABOR Nacional. Com certeza a gente vai se encontrar. Obrigado, gente. Obrigado. Tudo de bom. Boa Boa noite noite a para todos. vocês. Tchau. Tchau, tchau.